Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da editora NPE. E eu sou a Gisele, estou aqui com o Jeff e hoje a gente tem um convidado especial, né, Jeff? Boa noite, pessoal. Eu sou Jeff Samagaia, mentor de escritores, e estamos aqui todas as quartas-feiras trazendo notícias do mundo literário, insights para que você possa se tornar escritor da sua própria história. E hoje nós temos um dos escritores da nossa editora que lançou o livro já faz um tempo, e a gente conseguiu hoje uma agenda do nosso escritor. Quem que a gente convida hoje para falar com a gente, Gisele? Então, hoje a gente tem conosco aqui o Alessandro, médico cardiologista e autor da coleção A Arte da Eletrocardiografia. Boa noite, Alessandro. Se apresente um pouquinho mais para o pessoal, conta um pouquinho quem você é. Boa noite a turma aí que me assiste, né? Um prazer estar aqui com vocês, editores da NPE. Meu nome é Alessandro, né? Eu sou médico cardiologista, me formei aqui na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e me especializei na área de atuação em eletrofisiologia invasiva. Então, a gente cuida nessa área de arritmias cardíacas em geral, né? Também podemos ser chamados de arritmólogos, né? E temos o trabalho também via catéter, quando algumas arritmias são curáveis, né? Então, a gente pode curar arritmias com catéter. A gente trabalha também como professor na Universidade Positivo, aqui em Curitiba, e eu dou muitas aulas, né, para residentes de cardiologia, né? Então, os médicos que estão se formando em cardiologia, eu sou acessado por eles para dar aulas, né, de arritmias cardíacas e também de eletrocardiografia, né? Na Positiva, eu dou aula para o 6º ano de medicina. Então, a gente, até um pouco tempo atrás, a gente conseguiu escrever um livro, né? Custou para nós aí quase uns 10 anos escrevendo esse livro, e tivemos o prazer de conseguir editá-lo através da editora NPE. Estou realmente muito feliz com isso. Muito legal, Alessandro. Você falou de quase 10 anos, então foram anos de estudo e para deixar esse livro pronto, né? E ele tem até uma didática bastante disruptiva, né, Alessandro? O que exatamente significa e como ela se difere dos métodos tradicionais de ensino de eletrocardiografia? Você pode contar um pouquinho para nós como é que você trabalhou durante esses 10 anos para escrever esse livro e o que exatamente significa didática disruptiva? Esse termo é difícil de ser compreendido assim na área médica, né? Ele é mais um termo corporativo, né? Uhum. O disruptivo significa fazer algo, fazer a mesma coisa de um modo completamente diferente, né? Talvez a melhor maneira de expressar isso seja com exemplos. Então, por exemplo, o telefone, né, substituiu o telégrafo. Então, o telégrafo foi substituído pelo telefone. Então, o telefone foi disruptivo em relação ao telégrafo. Uhum. O telefone celular também substituiu o telefone comum. Então, o telefone celular é disruptivo em relação ao telefone comum. E N vezes você vai ver essas disrupções na evolução da humanidade, né? E quando a gente fala sobre um livro disruptivo, né, com didática disruptiva, a ideia é exatamente a mesma. É ensinar o eletrocardiograma, que já é ensinado, com vários livros aí, né, postos aí no mercado, mas ensinar isso de uma forma disruptiva, quer dizer, completamente diferente do jeito que se ensinava, mas ainda assim ensinando eletrocardiograma, né, ou a eletrocardiografia como um todo. Então, nesse sentido é que vem a palavra disruptivo. Isso acontece por diversas maneiras, né? Para poder explicar isso melhor, a ideia do livro, de se escrever esse livro, ela nasceu exatamente de uma ideia disruptiva, que veio da minha esposa, Ludmila, que também é cardiologista, né? Assim, a gente já se conhecia na cidade por conta de eu dar aulas para muitos, né? E uma vez casados, ela sempre me dizia isso: olha, por que você não escreve um livro? Esse teu jeito de ensinar é muito diferente e eu gostaria que você colocasse isso no papel, senão você vai morrer e ninguém vai aprender as coisas que você tem para ensinar por aí, né? Aquilo meio que me chocou, assim, credo.
Eu digo, ok, então tá, então eu vou escrever um livro do jeito que eu ensino os meus alunos, né? Eu trabalho com eletrocardiografia há 30 anos, né? Entre aprender e ensinar já são 30 anos que se vão. E então, assim, eu tinha muito atrelado na cabeça, né? O livro inteiro de eletrocardiograma estava na minha cabeça, né? Eu tinha ele inteiro, assim. Eu sei, caramba, eu acho que eu consigo fazer isso, né? Mas vai demorar um tempo. Nesses 10 anos, eu era coletando bibliografias, estudando alguns temas, para tentar colocar uma coisa bem condensada e fiel à literatura médica, né? Medicina baseada em evidências. Mas também colocando isso de uma forma mais fácil de se compreender. Eu não queria perder a entrega de conteúdo com uma didática rasa. Assim, tem que tomar cuidado com isso, porque o didático, em geral, está misturado com coisas rasas. Você ensina bem por cima, as pessoas parecem que entendem, mas quando vamos ver, né, na hora do vamos ver, você tem um problema que é a falta de conteúdo, porque foi explicado de uma forma muito rasa. É diferente nesse livro. Então, ele é disruptivo de vários pontos de vista. Uma delas é que ele consegue ensinar tudo sem medo de ensinar, sem medo de ser chato, porque ele não consegue ser chato apesar de ensinar tudo, porque ele é disruptivo nesse sentido. Então, quando a gente entrega o livro, de fato, é o que as pessoas dizem, né? Alessandro, parece você falando, parece você dando aula, e é um jeito bem diferente, a gente consegue entrar no texto e parece que está vendo um filme mesmo, parece que está vendo uma história, você quer terminar, você quer chegar ali, você fica emocionado, você não consegue largar o livro, vai lendo, vai estudando, eu preciso ler de novo, nossa, isso aqui está muito divertido, né? Em que parece ser estranho falar divertido estudando cardiologia, eletrocardiograma, né? Em geral, os textos de eletrocardiograma que são completos são muito densos e áridos. Então, a ideia do livro nasceu de fazer um livro que não trouxesse essa aridez do texto de um eletrocardiograma, que tivesse mais conectado com a linguagem dos mais jovens, né, e que pudesse trazer o conteúdo dos mais velhos para os mais jovens de um jeito renovado, mas também de um jeito novo, para que as pessoas não tivessem medo de ler um textão, né, um texto grande, que pudesse ter prazer em ler isso. Então, dessa forma, é também disruptivo. De outra forma, é disruptivo porque eu começo pelo fim. Então, muito do conteúdo já começa sendo entregue, o que é mais importante. Uhum. Então, o aluno que nunca viu eletro na vida, ele consegue pegar já nas primeiras páginas tudo que é importante no texto. E na medida que ele vai encerrando o texto, ele vai sendo apresentado a partes mais difíceis do conteúdo, para exceções, para o diagnóstico diferencial. Isso é um ponto importante na disrupção. Eu coloco bem claramente o diagnóstico diferencial daquelas alterações do eletrocardiograma. Então, quando o eletrocardiograma tem uma alteração, é tal diagnóstico. E deve ser tomado cuidado, porque pode ser falsificado através de outros diagnósticos, e para você se atentar a isso e não cometer um erro no eletrocardiograma, pense nisso, naquilo e naquilo outro. Então, isso é apresentado de uma forma bastante lúdica. Na medida que eu vou entregando, a pessoa vai entendendo que precisa daquela informação. Então, ela vai ávida por aquilo. Então, no meio do texto, ocorrem, vamos dizer assim, no começo são apresentados os personagens. Aí, no meio do texto, a aventura acontece, né? Daí acontece um turnover, né? As coisas acontecem, surpresas no meio do enredo, tudo muda, e depois termina no clímax. No final, quando você termina, você acha que aprendeu e ainda tem um gostinho de quero mais. Isso em todos os livros, isso acontece, né? Mas eu diria que a pior não, né? A melhor parte da disrupção aqui é em relação ao fato do livro ter sido quebrado em 8 livros. O tema era um só. Se você for pegar livros de eletrocardiograma, esses livros eles são sempre um único livro. Ele começa lá no teorias físicas, a física, eletromagnetismo, e vai se enrolando até entregar todo o conteúdo
em vários livros, um livro apenas, né? Várias páginas de livros grandes. E aí você tem livros no mercado que são pequenos, bem rasos, livros maiores, que são um pouco mais de conteúdo, livros grandes, que tem todo o conteúdo, mas sempre um livro só. Então, quando a minha esposa ela me pediu para colocar esse conteúdo que eu tinha na cabeça em um livro, ela também me pediu, olha, mas não faça isso num livro só, eu quero pegar o livro em pedaços, porque eu quero pôr embaixo do braço ou na bolsa, eu não quero ficar carregando tijolo para cima e para baixo. Eu falei, caramba, assim, você quer que eu escreva um tema único em vários livros? Isso é impossível. Assim, então, mas eu aceitei o desafio, deixa eu ver, será que é impossível mesmo? E daí, no fim, como eu tinha o livro inteiro na cabeça, assim, não foi difícil. Eu disse, olha, caramba, eu consigo fazer isso. Se eu colocar o texto nesse viés, depois aqui, eu consigo sedimentar cada pedaço do eletrocardiograma em um livro separado e autossuficiente. Então, esses livros, por incrível que pareça, eles não contam toda a história, mas eles são suficientes para aquilo que o leitor deseja ler. Né? Por exemplo, taquiarritmia se condensa num único livro. Bloqueios de ramo se condensa num único livro. Mas você pode ler só esse capítulo ou ler todo o livro de ponta a ponta. A vantagem de ler o livro, os 8 livros de uma vez, é que você consegue fazer intercâmbio de conhecimento entre eles, que ajuda, inclusive, na sinapses, para fazer memorização, para fazer um aprendizado mais geral, mais global. E eu diria que aqui tem uma vantagem nessa questão do livro, porque como ele foi escrito só por uma pessoa, né, no caso ele, existe o fio da meada que permeia todos os 8 livros e todo o conteúdo. Então, se você vai aos livros padrão, os livros padrão que tem no mercado, é um autor que escreve um capítulo, é outro autor que escreve outro capítulo, e isso é bom porque cada autor é muito especializado naquele capítulo, isso é ótimo. Por outro lado, eles, às vezes, entram em contradição, porque a literatura médica, ela é uma literatura de contradição, né? Um autor, às vezes, concorda com o outro, às vezes tem um ponto de vista diferente. E isso, num livro global, pode fazer o aluno ler uma coisa num capítulo e o outro desdizer o outro capítulo. Isso é um tormento para mim. Eu, quando era estudante, isso realmente era um tormento. Mas espera aí, ele falou isso, mas é isso aqui agora, mas quem que está certo? E isso eu consegui filtrar e consegui escrever dentro da narrativa inteira, né, de um autor, um livro que não se contradiz em lugar algum, ele só se complementa. Um capítulo completa o outro. E os subcapítulos, né, cada texto ou cada parágrafo completa um ao outro, tem essa contradição nos textos. Né? Eu vou levando o leitor para um conhecimento que sempre combina, é muito matemático, é muito lógico, a leitura é lógica. Acho que isso é um dos elogios que eu acabo ganhando de alguns que já leram, e você tem a graça de ter uma lógica, você consegue acreditar que aquilo vai ser reproduzido sempre daquele jeito. E isso é legal, porque se reproduz na prática, né? É que ele fala a mesma linguagem do começo até o final, né? Não é que nem tu estavas falando, que tem os livros que são maiores, que várias pessoas escrevem, cada uma escreve um capítulo, e cada uma tem uma linguagem, uma forma de comunicação, as contradições, porque eu sigo uma escola, você segue outra, eu sigo uma linha, você segue outra, e assim não, é um livro, como é um livro de um autor só, como tu falou, ele começa e ele termina com a mesma linguagem, com a mesma comunicação, com a mesma linha de pensamento, né? Exatamente isso. E isso corrobora para que a pessoa que está lendo, ela siga uma linha de raciocínio do início ao fim. E, como muito bem colocado por você, ela acaba memorizando o conteúdo muito mais facilmente, sem ter essa questão de, mas o autor do livro X falou uma coisa, agora o outro falou a mesma coisa, um pouco diferente, e isso acaba gerando uma certa confusão para quem está aprendendo o conteúdo, digamos assim, né? Não à toa, a coleção se chama A Arte da Eletrocardiografia, né, Alessandro? Daí eu queria te perguntar, da onde é que veio essa inspiração para que o nome se chamasse A Arte da Eletrocardiografia? Para eu conseguir colocar as minhas palavras em um aprendizado também disruptivo, eu precisava, muitas vezes, mostrar o que eu estava falando, porque isso era um pecado dos outros livros. Muito texto, pouco traçado, e
para explicar isso, eu precisava de traçados de eletrocardiograma, que muitas vezes, os traçados reais, eles vinham com outras doenças combinadas, né? A vida real não é de uma doença só, né? Sempre aparece, por exemplo, um infarto junto com uma arritmia. Mas eu queria falar de arritmia exclusivamente, ou de infarto exclusivamente, né? Ou de bloqueio de ramo exclusivamente. Eu não queria que tivesse, além do bloqueio de ramo, um infarto associado naquele traçado DCG. E conseguir traçados exclusivos na vida real é bem difícil. Então, a maioria dos livros, normalmente, pega lá um traçado com 2 ou 3 doenças e aponta apenas uma doença que ela está falando naquele momento. Mas isso realmente é difícil para o aluno, porque ele começa a achar que tudo que está naquele traçado é sobre aquela única doença que está se falando. Então, quando eu percebi essa dificuldade, eu resolvi desenhar os eletrocardiogramas. Então, como eu tenho isso, e de fato, isso para mim, são 30 anos fazendo isso todos os dias, para mim é muito fácil imaginar a doença no eletro e desenhar ele por inteiro. Eles são 12 derivações, eu consigo desenhar cada uma delas, em detalhes, assim. Esse aqui é desse jeito, esse aqui é de tal tamanho, esse aqui vai assim, esse aqui vai para lá, esse aqui... De todas as doenças no eletro, eu consigo fazer um desenho de cabeça. Até isso era uma coisa que me fascinava, porque o primeiro professor que me ensinou eletrocardiograma nem foi na aula de cardiologia, foi na aula de farmacologia, foi o professor Hélio Germiniani, professor que faleceu há pouco tempo atrás aqui, era o decano da Universidade Federal do Paraná, um grande professor, um professor emérito e professor que escreveu vários livros sobre o assunto. E quando eu tive contato com ele naquelas aulas, ele desenhou no quadro todas as derivações do eletrocardiograma, desenho de cabeça, assim, ele não foi olhando. E aquilo me deixou fascinado. É possível fazer isso? Sério que tem gente que faz um negócio desses, né? E eu me inspirei nisso também. Poxa, se ele desenhava, eu também desenho. Vamos lá, vou desenhar também. E fiz os desenhos porque, nesse caso, eu apontava explicitamente e tão somente aquilo que eu queria que o aluno aprendesse. Olha, o eletro vai fazer assim quando você tiver esse problema. E de desenhar cada um desses traçados, todos eles baseados em casos verídicos, em casos reais. Eu sempre me atentava a um caso clínico para desenhar aquilo, eu só apagava as doenças anexas, né? Daqui eu só vou tirar isso e vou só colocar aqui a doença única, né? Por conta disso é que acabou se tornando uma arte, né? O livro inteiro foi desenhado por mim. Todas as figuras do livro são desenhadas por mim, todas, absolutamente, inclusive as capas. A gente fez os desenhos, a gente trabalhou em cima disso, e nessa conjuntura toda, quando a gente foi pensar no nome, não foi muito difícil. Puxa, e por que não chamar isso de a arte da eletrocardiografia, né? É tudo um manto de arte. E quem for ler o livro vai perceber que para cada parágrafo tem uma figura. Eu estou sempre vinculando isso, né? Normalmente, nos livros, às vezes o texto faz menção a uma figura na outra página, ou até 2, 3 páginas atrás ou na frente. E nesse livro eu fiz questão de colocar a figura exatamente ao lado do parágrafo, porque realmente é uma forma de perder a atenção e não conseguir pegar o conteúdo, porque você ou tem preguiça de ir até aquela página e ver a figura, ou não lê o texto e perde a figura, etc. E isso não acontece nessa coleção. Exato, se perde. Às vezes o pessoal se perde, né? Exatamente. Trazendo essa ideia, né? Ali a gente fala, como tu falaste, o livro ele é separado em vários livros, né? É um livro inteiro onde cada capítulo ele acaba se tornando um livro separado. Exato. E aí e como tu falaste, né? Cada um é autossuficiente, que tu começou do final para ir para o começo. Então, assim, no livro 2, tu tens a proposta que a pessoa deve começar pelo QRS, né? Em vez de ter uma abordagem convencional. Por que tu acha que essa inversão ela é tão importante assim? E o que os alunos aprendem começando pelo QRS, não começando pelo método, pela abordagem convencional? Perfeito. Aqui tem, eu adoro isso, eu adoro isso que eu fiz, sinceramente, porque eu pensava em mim como aluno, né? Puxa, se eu fosse dar essa aula, eu daria diferente. E uma coisa que dificulta o aprendizado realmente dos iniciantes é enxergar pequenas ondas P's, né?
são as ondas de despolarização dos átrios. Elas são bem pequenas no eletrocardiograma. Então, para uma pessoa que nunca viu nada sobre isso, começar por aquilo que é mais discreto é bem mais difícil, você não consegue ver com tanta facilidade aquilo que está sendo apontado. Já os complexos QRS, eles são bem evidentes, qualquer pessoa consegue identificar que tem um negócio ali. Os QRS representam a despolarização dos ventrículos. Então, quando você vê aqueles filmes que aparece um negocinho assim batendo no monitor cardíaco, né? Pi, 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 aquilo são os QRS. Então, assim, poxa, todo mundo enxerga isso e tem uma boa ideia, até como leigo, a respeito dos QRS. Então, eu vou começar a fazer apontamentos ali, que é mais fácil de olhar, e em cima disso eu vou buscar mais tarde a onda P, e colocar isso de outra maneira para eles. Então, isso é uma das formas de começar pelo final, né? Isso facilita muito porque quebra o gelo, né? Essa é a mesma abordagem que eu uso para ensinar eletro na faculdade de medicina. Então, quando a gente faz isso, os alunos até ficam chocados, porque eles estão acostumados com o método do livro. O livro é sempre com a onda P primeiro. Outra coisa que os alunos estão acostumados é quando a gente ensina a eles biofísica. Então, por que a atividade elétrica existe, o potencial de ação transmembrana, coisas muito técnicas da física, mas que para o sextoanista elas não são necessárias, né? Porque o sextoanista já viu essa teoria, essa biofísica no ciclo básico do curso de medicina. Então fica mais fácil para mim, no sexto ano, colocar o eletro apenas naquilo que é do interesse do sextoanista, que é entender os QRS, entender as ondas P's, entender todas as doenças que são manifestadas nesses elementos do eletrocardiograma, e isso, eu tenho esse viés a meu favor, né? Eu consigo, para o sexto ano, pular um pouco do básico e correr atrás das doenças no eletrocardiograma. Eles estão ávidos para entender isso, né? Sair da célula e para o tecido e para o órgão, né? E isso é uma das razões pelas quais o livro tem sido bem recebido entre os colegas. Muito interessante. Nós estamos falando aqui da coleção A Arte da Eletrocardiografia. É um box contendo 8 livros, e um dos livros que trata da questão das sobrecargas do ECG. E elas são descritas como subvalorizadas entre os jovens médicos. Por que você acha que essa relevância perdeu na formação atual, e quais as consequências disso na prática clínica? Isso é interessante, porque, de fato, as sobrecargas ou hipertrofias, o termo mais correto hoje é sobrecargas, um termo mais genérico, né? Sobrecarga de ventrículo esquerdo, ventrículo direito, de átrio esquerdo, átrio direito. O eletrocardiograma, ele é um exame pouco sensível para essas alterações. Em geral, o coração precisa crescer 3, 4 vezes o seu tamanho em espessura, em grossura, para que isso se manifeste em um eletrocardiograma. O ultrassom do coração, outros métodos de imagem, ecocardiografia, tomografia, ressonância magnética, são muito mais sensíveis em ver pequenas hipertrofias do que o eletrocardiograma. Então, de certa forma, aquele glamour de achar que o eletro pode ver essas alterações caiu bastante, graças à tecnologia com métodos de imagem. O que se perdeu nesse meio, isso deu a impressão que é só pedir um ecocardiograma e esqueça o ECG. Mas o que se perdeu nesse contexto, e isso eu procuro colocar no livro, nesse capítulo sobre sobrecargas, é que o ECG ainda é importante, junto com o ecocardiograma, para o diagnóstico diferencial de doenças. Então, embora nós tenhamos no ECG uma sensibilidade baixa, a especificidade do eletro para sobrecargas é muito alta, beira 99%. E o ecocardiograma é muito mais sensível, mas não é tão específico assim. Por exemplo, se eu tenho no ecocardiograma uma hipertrofia, que seria o sinônimo de uma sobrecarga, eu deveria ver no eletrocardiograma também uma sobrecarga. Mas, às vezes, o que eu vejo é o contrário, baixo potencial elétrico, um coração bastante silencioso. Isso quer dizer que não há uma hipertrofia ali, eu deveria ter e não tem. Então, o que está acontecendo? Nessa hora, você liga o botão do diagnóstico diferencial.
Em geral, por exemplo, uma doença infiltrativa, uma amiloidose, por exemplo, pode hipertrofiar o padrão no ecocardiograma do coração e vai amputar as células elétricas, vai trocar elas por proteína amiloide. Então, o paciente vai desenvolver não hipertrofia de cargas elétricas, mas uma troca das cargas elétricas por proteína amiloide não elétrica. Então, você vai ter perda de sinal elétrico. E só o eletro junto com o eco vai te dar o diagnóstico, porque se você ficar só com ecocardiograma, você vai ter uma hipertrofia, um diagnóstico errado. Na verdade, é um depósito amiloide. Então, o eletrocardiograma, nessa área, sozinho, pode até ser insuficiente, como um método de baixa sensibilidade, mas combinado com outros métodos, ele pode agregar diagnósticos diferenciais que seriam não vistos de outra maneira. E dessa maneira, eu procurei no capítulo agregar com leveza essa ideia de diagnóstico diferencial, né? Pegando o que tem de melhor no eletro, que é a especificidade, e colocando ela em conjunto com os outros diagnósticos diferenciais. E os alunos tendem a menosprezar o eletro com esses argumentos, e isso é um perigo. Então, é comum que na residência, quando a gente passa a visita com os residentes, eles me entreguem o ecocardiograma do paciente sem o eletro. Mas por que você quer ver o eletro? Porque eu quero ver o eletro, eu preciso do eletro para continuar vendo o que o paciente tem, daí tem que vir sempre um agregado de exames, o eletro é um deles. E ainda andando dentro dessa linha, assim, a gente vai te fazer algumas perguntas um pouco mais específicas sobre cada um dos livros, né? Já no 4, tu aborda a questão da cardiopatia isquêmica, né? Além da classificação apenas do supra-ST. Dentro do teu livro ali, tu apresenta, assim, quais são as principais armadilhas que os médicos enfrentam, assim, nesse diagnóstico? Sim. Esse capítulo é um pouco diferente dos outros capítulos desse livro, porque eu sempre foquei no diagnóstico diferencial eletrocardiográfico, tentando me conter ao eletrocardiograma, não queria transformar esse livro em um livro de cardiologia mesmo. Uhum. Mas aqui na cardiopatia isquêmica, a gente não consegue dissociar o eletrocardiograma do quadro clínico. Ele é essencial para que a gente possa, com o eletrocardiograma, fazer o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. E isso, inclusive, é uma armadilha que acontece, porque as últimas diretrizes médicas americanas, elas preparam o aluno para dividir o infarto agudo entre aqueles pacientes que têm dor no peito com infarto agudo, né, causadas por infarto agudo, dividir esses pacientes em aqueles pacientes que apresentam no ECG, no eletrocardiograma, um supradesnivelamento do segmento ST, versus um outro grupo de pacientes que teria não supradesnivelamento do segmento ST. Então, os livros tradicionais, de acordo com as diretrizes de consenso de grandes sociedades, American Heart, a própria diretriz brasileira, dividem os pacientes infartados em infartados com supra ou sem supra do segmento ST. Essa divisão, ela foi desmontada numa diretriz de 2023, que, em dezembro de 23, né, que acabou ocorrendo apenas no ano de 2024, da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, a ESC, que é a European Heart Society, European Society of Cardiology, ela escreveu uma nova diretriz e que separa, não funciona mais como uma diretriz para infarto com supra ou sem supra. O infarto passa a ser uma doença misturada dentro de um espectro, que vai do normal até o infarto com artéria totalmente ocluída. No meio desse caminho, você vai ter artérias subocluídas ou anginas instáveis, e esses pacientes vão ser vistos no eletrocardiograma de uma maneira fluida, né, de uma maneira transicional, um espectro de cores do infarto. A nova diretriz americana, ela ainda contempla o infarto dividido entre infarto com supra e sem supra. Já me perguntaram sobre isso, né, Alessandro, o que você acha da diretriz americana versus a diretriz europeia? A americana acabou de ser publicada, inclusive, quase um ano depois da outra diretriz, né? O que eu acho é que a tendência do mundo é ir para o que a diretriz europeia tem colocado, que o infarto é um espectro a ser melhor definido no pronto-socorro.
E o americano, ele é muito prático, né? Ele quer segmentar as coisas em algoritmos. Então, isso aqui é isso aqui, aquilo ali, faz assim aqui, faz assado, acolá. O problema é que nessa tese do americano, até 50% dos infartos em pronto-socorro com artéria 100% ocluída são não diagnosticados e são tratados como se a artéria não estivesse ocluída. Então, a artéria ocluída é sinônimo de desentupir a artéria coronária, né? Isso a gente pode desentupir com cateterismo de emergência, angioplastia de emergência, ou com trombólise endovenosa. Coloca um remédio que faz lise do trombo dentro da artéria. Faz um tratamento endovenoso para abrir a artéria através de um trombolítico. Metade dos pacientes que merecem o trombolítico ou cateterismo de emergência não são acessados através dessa metodologia de infarto com supra e sem supra. Então, existem muitos falsos negativos para infarto com supra. Você acaba tendo muitas artérias ocluídas não vistas porque não está naquele paciente um supradesnível de ST. Existem alterações que são compatíveis com trombose de 100% da coronária que não tem nada a ver com supradesnível de ST. E no nosso livro, a gente trabalha justamente para comentar sobre isso e falar muito sobre isso, né? Falar como fazer o diagnóstico clínico, como diferenciar os falsos positivos dos falsos negativos, como ter certeza que a artéria está realmente ocluída ou não, como acessar o paciente para uma trombólise de maneira adequada, correta, sem exageros, né? Tirando essa amarra do infarto com supra e sem supra, que é uma classificação que, infelizmente, não corresponde à realidade. Porque os americanos não fizeram isso ainda. Os americanos são bastante conservadores, né? Eu acredito que eu entendo a lógica, porque é muito difícil ensinar. Se você tira essa dicotomia com supra e sem supra, às vezes acaba até piorando a educação médica. De repente, o erro era de 50% e passa a ser maior, 70%, 80%. Os americanos têm muito medo disso. Porque, é ruim de 50%, mas eu estou acertando 50%. Então, nesse sentido, que eu entendo que o americano vai demorar um pouco para chegar lá. Mas quando você tiver mais recursos de ensino, né, e eu acho que esse ensino vem também com feedback, você vai ter que ter os médicos fazendo, errando e reaprendendo até acertar cada vez mais. O espectro que foi usado pela diretriz europeia e que está contemplado no nosso livro, ele me parece mais correto. Então, a gente sai dessa dicotomia e começa a colocar o infarto agudo como uma doença clínica, melhor diagnosticada clinicamente, onde o eletrocardiograma não é o responsável pela divisão do infarto, e sim é um dos elementos da tríade: história, exame físico, eletrocardiograma, enzimas cardíacas, point of care ultrasound, que é o POCUS, né, ultrassom à beira de leito. Esses 5 elementos são necessários para um diagnóstico de infarto. Esses 5 elementos, junto com o eletrocardiograma, vão produzir o diagnóstico de infarto com artéria 100% ocluída e o diagnóstico correto, assim, aplicando ali a trombólise ou o cateterismo de emergência. Por isso que, nesse capítulo em especial, eu falei um pouco além do eletrocardiograma, coloquei todos os diagnósticos diferenciais possíveis, mesmo aqueles em que a oclusão coronária não se manifesta com supradesnível, mas com outras alterações, e deixei isso bem claro dentro de um espectro clínico. Eu acho que essa talvez tenha sido um dos capítulos que eu tenho mais orgulho de ter escrito, porque ele realmente ele é diferente do que os livros tradicionais aplicam, né? A tendência é a gente seguir mais a diretriz americana aqui no Brasil, mas os europeus, nesse caso, na minha opinião, é uma opinião pessoal, acho que eles passaram na frente. Interessante. Você comenta, né, já comentou aqui que quando você desenvolveu, criou, escreveu esse livro, você trouxe uma narrativa, né, contando os conceitos da eletrocardiografia num formato de histórias, até mesmo para que fixasse melhor o conteúdo, né? E a sua coleção, ela parece equilibrar esse conteúdo tanto para iniciantes quanto para especialistas, né? Como é que você conseguiu criar esse material para que ele seja simultaneamente acessível tanto para estudantes de medicina, né, na cadeira de cardiologia, e ser valioso para cardiologistas tão experientes no mercado? Olha, isso realmente foi até surpreendente,
tá? A minha intenção era explicar tudo, e do jeito que eu costumo explicar, eu imaginava que o livro serviria só para especialistas mesmo. Mas do jeito que eu comecei a explicar, né, porque eu vou por camadas, né, então eu começo com o geral, eu começo pelo fim, e daí eu vou acrescentando conteúdo, daí eu volto para aquele começo, eu me repito muitas vezes nos textos, lembra daquilo, eu vou lembrar para você não voltar lá, eu te lembro aqui de novo. Então, no meio do texto, eu vou acrescentando conteúdo, então você acaba não percebendo que você está ficando cada vez mais especialista. Então, o próprio especialista, quando começa o texto, ele percebe, ele consegue ir rápido no começo, porque ele já sabe aquilo, né? Isso aqui eu sei, opa, aqui começou a ficar diferente. E daí ele já vai até o final do texto aprendendo coisas novas. Porque realmente o que eu vejo hoje no mundo, aqui no mundo dos cardiologistas, é que o eletrocardiograma, como era visto, ele meio que foi abandonado por conta das novas tecnologias em eletrofisiologia invasiva. Então, as arritmias cardíacas e os eletrofisiologistas, como eu, né, os arritmólogos, eles pegam um segmento do eletrocardiograma e agora a gente só fala nisso, né, em arritmias e coisas mais de especialista, outro especialista. Aquelas coisas do passado parece que ficaram lá e só os mais velhos falam sobre aquilo, os mais novos nem chegam lá, porque eles só estão vendo a teoria nova, a teoria moderna do eletrocardiograma. Então, nesse livro, eu fiz questão de puxar todo o conteúdo antigo, que ainda funciona e é válido e precisa ser usado, né, para que o aluno consiga ser integrado ao novo. O novo veio muito rápido, sabe? O novo, ele veio com a internet. Então, de repente, uma explosão de conhecimento e divulgação, né, uma divulgação bem democrática assim, do conhecimento. Mas o conhecimento velho não estava vinculado à internet, então ele meio que ficou esquecido lá no passado. E você repara isso facilmente quando você conversa com estudantes de medicina ou com médicos mais novos versus os médicos mais antigos. Eles não conversam. Eu vejo livros muito bem escritos, livros completos, né, livros de pessoas que me inspiraram muito, né, tenho um verdadeiro respeito por todos os professores que passaram na minha vida, muitos claro, da Universidade Federal do Paraná, todos da cardiologia, e muitos professores de São Paulo, né, do INCOR, do Instituto do Coração de São Paulo, e assim, eu percebia nitidamente que eles não conseguiam conversar os mais novos com os mais velhos, meio que um ranço ali entre eles, né? Isso eu queria tirar, eu queria transformar isso de novo, eu queria colocar o eletro como uma unidade, não o eletro do passado, o eletro do presente, né? Eu queria colocar tudo junto, porque não existe um eletro do presente e um do passado, ele é um só, né? Um método só. Então, e a intenção de fazer isso, eu consegui fazer isso justamente com esse jeito, essa narrativa. Então, você não percebe que eu estou falando de uma coisa velha. Você também não percebe que aquilo é novo. De repente, você viu tudo. Você, opa, isso aqui é diferente, porque eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha escutado isso junto com aquilo. E daí você, é a mesma coisa, né? Uma coisa depende da outra. Nossa, é por isso que é assim, não é, sabe? Então assim, tal. Isso acontece em todos os livros, né? Especificamente, tem dois conteúdos aqui, dois livros que isso fica mais marcante, mais evidente. Um deles é no capítulo de bloqueios de ramo. Bloqueio de ramo, normalmente, é uma coisa que os livros trazem, muito árido mesmo. É um conteúdo que os alunos não conseguem ler. Eles não conseguem, eles desistem de estudar bloqueio de ramo. Inclusive, na faculdade, quando eles pediam para eu dar aula de eletro, cada professor dava um tema, né? E eu era escolhido para dar aula de bloqueio de ramo, porque ninguém gostava de dar essa aula. Não, mas eu gosto, eu quero dar essa aula mesmo, eu gosto de falar de bloqueio de ramo. E isso também aliás, o capítulo bloqueios de ramo no ECG foi o que eu escrevi com mais carinho. Para ser assim, só entre nós aqui, eu comecei escrevendo o livro querendo escrever o capítulo bloqueio de ramo. Eu vou escrever isso aqui, mas eu quero chegar lá, eu quero chegar no bloqueio de ramo, é lá que eu quero escrever. Então, é um livro que eu tenho bastante carinho. É um livro grande, tem muitas páginas ali, né? Ali eu esgoto o assunto bloqueio de ramo,
tudo que tem sobre o bloqueio de ramo, do velho ao novo, é esgotado nesse livro. Então, isso pode parecer cansativo, tá? Porque as pessoas, quando olham isso, elas não... Ai, meu Deus, isso aqui acho que eu não vou ler, né? Isso aqui é muita coisa, isso aqui não vou ler. Mas eu recomendo que leiam. Vocês vão se surpreender com o livro. Ele é, como todo o livro, ele é muito agradável de ser lido. E vocês vão aprender, né? Esse capítulo, Bloqueio de Ramo, eu consegui imaginar uma sequência, uma tarefa, uma tarefa pedagógica, né? A gente está junto aqui com a editora NPE, fazendo isso em várias camadas mesmo. Por exemplo, bloqueios de ramo é mais fácil de você entender e sobrecargas, no capítulo de sobrecarga e de bloqueio de ramo, você também pode ser introduzido a eles pela internet, né? Pelo canal do YouTube da Kramer Academy, né, chamado canal Tem ECG, né? Esse canal você encontra na internet, coloca Tem ECG, ou coloca o meu sobrenome, né, Kramer ECG, você vai encontrar os canais na internet. Tem um canal exclusivo, Tem ECG, e o Tem ECG é um canal também, né, presente no YouTube da Kramer Academy. A Kramer Academy é uma academia, né, tem vários conteúdos lá, tem até tricô na Kramer Academy. Então, assim, mas tá lá, o canal Tem ECG na Kramer Academy, e tem o canal separado mesmo, né, que sou eu que alimento o canal separado, Tem ECG, mas é interessante, pode encontrar em qualquer lugar na internet. E lá eu tenho uma série de vídeos chamada Eixo Elétrico no Eletrocardiograma. Nessa série de vídeos eu dou uma introduzida tanto no capítulo ECG normal, quanto o capítulo de sobrecargas, quanto de bloqueio de ramo. Esses capítulos lá estão feitos para a turma do 6º ano da Faculdade de Medicina da Universidade Positivo. São conteúdos obrigatórios que eles têm que assistir quando eu dou aula para eles. São conteúdos preparatórios para os sextonistas, né? E esse conteúdo também é preparatório para ler o livro. Então, você tem ali um en passant bem genérico, bem fácil de entender, que te prepara para ler o livro, e vocês vão gostar bastante, eu recomendo fortemente. Sobre o capítulo de cardiopatia isquêmica, a gente vai abrir agora no YouTube, né, no canal Tem ECG, uma série só sobre cardiopatia isquêmica, porque eu tenho um carinho sobre esse assunto, e eu pretendo, embora a minha área de atuação seja arritmias cardíacas, né, eu não trabalho com cateterismo para infarto agudo, né, mas eu gosto muito, que é a minha área, né, o eletrocardiograma. Eu gostaria eu estou fazendo um up-to-date, né? A gente vai falar bastante de eletrocardiograma para ter idas e vindas, para ter feedback. Olha, esse eletro parecia que não era, mas era, ou esse aqui não era, mas devia ser, e como é que a gente faz para melhorar a nossa assertividade? Isso vai acontecer e é uma complementação do livro. Então, assim, a gente tem, pedagogicamente, a gente trabalha em vários níveis, né? O livro, a arte da eletrocardiografia, está dentro desse contexto pedagógico. E a série que a gente vai fazer, tanto no blog de ECG da Kramer Academy, quanto na série Tem ECG dos vídeos do YouTube, vai ser uma complementação gratuita do livro. Então, você vai aproveitar melhor se você puder ler o livro, né? Ou você pode ler os livros, ou ver os vídeos para poder se preparar para os capítulos. Então, assim, essa é uma estratégia pedagógica, tem fundamentação pedagógica. A gente trabalha muito com pedagogia. Então, assim, aqui, tanto o livro quanto a série no YouTube tem é puro suco de pedagogia, é puro suco pedagógico. Então, a gente faz questão de ensinar e do jeito certo, né? E uma das maneiras de ensinar isso é fazendo idas e vindas, fazendo interatividade com o conteúdo. E isso vai acontecer no blog de ECG e nos vídeos do YouTube. Mas a gente também entende que a leitura é obrigatória. Não dá para aprender pelo YouTube, tá? Eu acho que isso é um dos grandes perigos hoje da internet. Tentar acreditar que você vai aprender alguma coisa séria pelo YouTube, mesmo que o conteúdo seja sério, que o autor esteja ali sendo uma pessoa séria, bem confiável, mesmo assim,
não é possível aprender pelo YouTube. Eu vou dizer por quê. Porque o cérebro não foi feito para aprender dessa maneira. Todos os alunos sabem que é só assistir um aulão, né, não é suficiente para aprender uma matéria. Por que você assistir esse aulão presencialmente ou na televisão vai ajudar você a aprender alguma coisa? Isso eu gostaria de perder um pouco de tempo aqui. Quando você assiste um vídeo muito bem feito, eu acho que os nossos vídeos são muito bem feitos, pode surgir ao final de qualquer pessoa séria na internet, depois que você assiste o vídeo, pode sentir, é comum que haja um sentimento de vazio. Você, nossa, esse vídeo foi muito legal, aprendi tudo, mas o que foi mesmo que eu vi? Sobre o que mesmo que ele estava falando, aquilo lá, mas foi muito legal o que ele falou, mas o que foi que ele falou mesmo? Quem era o nome do cara mesmo que estava falando? De onde que ele veio e qual era o assunto? Eu vou ver de novo. Você pode ver N vezes, você vai ter muita dificuldade de reter o conteúdo, porque o cérebro não aprende assim. O cérebro aprende com sinapses cruzadas, né? Então, você, por exemplo, você tem que escutar e tem que escrever. Então, se você escreve, se você assistir um vídeo no YouTube e começar a escrever o que você está escutando, isso dá aprendizado. Você vai fazer um resumo do que você está escutando. Isso sim. Mas só ficar ali no carro vendo um podcast, ouvindo um podcast, isso não dá resultado, né? Então, a gente recomenda fortemente, faça uma anotação enquanto assiste o vídeo, ou enquanto eu estou falando na sala de aula, eu gosto que os alunos copiem. Vai copiando aí, eu vou falando, isso vai criando sinapse cruzada, né? E aí você cruza o que viu no vídeo com o que está lendo no texto. Agora, a leitura é obrigatória por um motivo pedagógico, né? A leitura do livro ela é essencial, porque o livro é a única ferramenta de mídia que consegue reflexão. Então, você só vai realmente reter um conteúdo se você pensar a respeito dele. A mídia que você só assiste ou só escuta, você não reflete, você engole, é um vomitório, né, de conteúdo. O cara vai vomitando conteúdo e você vai, eu estou aqui dentro, pegando, e dá aquela sensação de vazio no final, porque não reteve, né, a retenção é fraca. Então, quando você lê, você para naquele parágrafo, volta, peraí, não entendi isso, volta aqui, mas então está falando isso, é essencial para que você consiga fazer um aprendizado, né? Quando eu faço a técnica de assistir um filme, enquanto eu estou escrevendo, ensinando eletrocardiograma, a ideia é justamente essa, eu puxo memórias e já entrego na mesma hora. Eu vou puxando memórias do que eu já falei, vou me repetindo, vou aumentando o conteúdo em camadas, isso vai criando mais reflexão e mais retenção. Então, é comum que os alunos entendam, digam, nossa, eu entendi uma coisa que eu nunca tinha entendido. Eu tenho muitos comentários a respeito de alunos que estão lendo os livros, né? E eu fico feliz por isso. Isso realmente está feito de forma técnica mesmo, pedagógica, científica, né? A gente tem ciência do aprendizado. E eu fico muito feliz de conseguir entregar isso para eles, né? É uma alegria para mim como professor, né? Às vezes as pessoas me perguntam se nossa, você é um excelente cardiologista, quando me elogiam, né? Eu falo, olha, eu sou um excelente professor. Porque, assim, os pacientes realmente falam isso. Nossa, não entendi, professor, o que eu preciso fazer. Né? É diferente, né? Eu não sei porquê, mas com o senhor eu entendi o que eu tenho que fazer. Graças ao senhor, eu acredito no remédio, vou tomar o remédio que eu não confiava do outro, agora eu confio, eu vou tomar. Porque, na verdade, é a graça que eu tenho de ensinar. Então, assim, eu acho que isso eu trago para o meu consultório, inclusive. Né? Então, assim, nesse sentido, eu espero ter respondido a tua pergunta sobre o capítulo Bloqueios de Ramo, né? Ele é um capítulo que entrega tudo, tá? E é muito denso, e é meio surpreendente ao final. Você chega no final, as pessoas vão se surpreender com esse capítulo, tá? Esse capítulo deve ser chato, nem vou ler. Se você ler até o final o capítulo Bloqueios de Ramo, você vai se surpreender com o que tem lá. Tem coisas assim que os médicos, os cardiologistas não sabem. Né? Nossa, eu achei que eu sabia isso, mas caramba, isso aqui me pegou de surpresa. Eu desafio os cardiologistas a lerem. Eu acho que eles vão aprender coisas ali que eles nunca aprenderam antes. Tá? É um capítulo lindo, eu adorei fazer, eu desenhei muito, aquele foi o capítulo que eu mais desenhei. Eu fiz desenhos em que na mesma derivação aparece o ECG normal e o ECG alterado, para fazer contexto, né? Olha, para ser assim, não está assado, olha como é diferente. E isso tudo por desenhos, né?
E depois, no final, eu entrego traçados reais, tá, gente? Eu entrego os traçados os quais eu me inspirei para desenhar. Não é só uma invenção da minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça. Isso não. O livro é sério, ele tem desenhos sérios relacionados ao assunto, né? Eu lembro quando a gente estava conversando, né, quando nós iniciamos a negociação para fazer o trabalho dos serviços editoriais do livro, que você dizia assim, você falou uma coisa muito interessante. Eu quero que esse livro fique lá no consultório, no plantão do médico cardiologista, para que ele possa usar enquanto se ele tiver alguma dúvida, que seja um guia para que ele possa usar, né? E isso ficou muito forte, né, quando a gente fez o trabalho para você. E uma outra coisa que você trouxe agora nessa sua fala da questão da leitura, né? A gente já existem pesquisas científicas de que quando você lê, e esse é um dos pilares da editora NPE, que você desperta mais a criatividade e a imaginação para que você possa, agora, com a tua explicação científica, fazer a sinapse cruzada, no caso. Ou seja, você fixa muito mais o conteúdo lendo do que ouvindo e assistindo, digamos assim, né? Exatamente. Você fica mais inteligente, né? Eu tenho uma frase que o meu irmão me elogiou outro dia. Eu tenho um irmão gêmeo. Cuidado, tá, gente? Eu tenho um irmão gêmeo redentista. É minha cara, tá? É minha cara. Tá no blog da Kramer Academy. É o responsável pelo blog da Kramer Academy. Ele me contou uma coisa, ele me fez um elogio assim de surpresa. Olha, você fez tudo certinho no vídeo, até uma frase de impacto você colocou no final, assim, mas aquela frase não foi eu coloco aquela frase para os meus alunos, né? Eu nem fiz aquilo com efeito de marketing, nada. Assim. A ideia da frase é a seguinte, ó: nós sugerimos que você leia. Ler te faz refletir, e refletir é o que te faz mais inteligente. Eu acredito nisso. Eu sugiro, por favor, gente, leiam. Nós estamos perdendo QI, né? O QI está diminuindo porque as pessoas só querem ler a manchete, né? Então, assim, não dá, gente. Tem que ler o texto inteiro, né? Mas eu concordo com vocês que textão ninguém merece. Agora, você lê um texto bem construído, um texto bem escrito com um português correto, né? Um texto que é feito para amarrar a atenção, né, como se eu estivesse contando uma história, né, uma narrativa de emoção, quando está o texto, ele está cheio, está carregado de emoção, o meu texto, porque sou eu falando, e eu sou muito emotivo quando eu estou ensinando, eu me empolgo, eu fico no monólogo, né, se você deixar, eu fico falando, Alessandro, para, já explicou, eu vou me empolgando. E no livro, eu faço tudo isso, né? Só que o livro eu tenho o direito de falar sozinho, né? Fico falando. E aí... vocês vão se emocionar com o livro. Eu tenho certeza que quem ler vai se emocionar com ele. E o leitor tem o direito também de fazer a leitura quantas vezes quiser, né? O mais importante do livro é que daqui 40, 50 anos, daqui 80 anos, ele vai estar aqui presente, né? E eu acredito que deixando um legado acredito que esse livro não eu acredito que esse livro ele não vai morrer assim. Esse é um livro que eu acho que veio para ficar, tá? Eu acredito que existe um antes e um depois desse tipo de construção narrativa. Eu acho que ele vai servir como inspiração para muitos autores no futuro. Espero que como uma boa inspiração. Eu estou aqui para aprender também, estou aqui para... a gente quer, com muita humildade, entregar um conteúdo muito bom, né? E a gente está aqui também para evoluir. Esse livro, eu já estou trabalhando nas atualizações dele, viu? Já fiquem preparados aí. Eu estou atualizando alguns conteúdos, não há nada significativo ainda, é só alguns textos, algumas imagens. Vai demorar aí mais uns anos aí para fazer atualizações. Mas eu estou trabalhando nisso, né? Mas eu trabalhando uma segunda versão. Já sai uma segunda versão daqui uns anos. Uma segunda edição, né? Exato. E já que a gente está nessa onda de chamar atenção para algumas coisas que às vezes passam despercebidas e tudo mais, né? No fascículo ali, no teu livro sobre as bradicardias, tu menciona que isso é um tema que o pessoal acha que é fácil, né? Mas, às vezes, não compreende direito. Quais são os equívocos mais comuns que o pessoal comete dentro dessa área das bradicardias? Acho que o maior erro é que, didaticamente, todos ensinam esse conteúdo dividindo as bradicardias em bloqueios AV de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Bloqueios AV são bloqueios atrioventriculares. E os alunos pegam isso como se fosse o conteúdo da matéria.
Isso é entregue de uma forma didática, isso na verdade é um macete. E isso pode pegar até cardiologista desavisado, viu? Porque como assim macete? Né? Coloquei a veia de primeiro, segundo, terceiro grau, é uma forma de classificar as bradicardias, mas não é sozinho, por si só, suficiente para indicar um tratamento. Então, é dado, porque na prática, o que é dado como macete funciona na grande maioria das vezes. Então, isso faz com que as pessoas achem o conteúdo fácil. Ah, isso aqui é fácil, porque é assim, assim, assim. Mas quando você entra nos pormenores, e ali eu não tive preguiça, não tive medo de entregar os pormenores, né? Você vai ver e vai se assustar com detalhes. Então, assim, eu recomendo que os colegas leiam esse capítulo, não passem por ele como se fosse um negócio fácil, não. Eles vão se assustar com o quanto pode ser difícil o conteúdo. Por sorte, eu consegui entregar esse conteúdo de uma maneira bem, como é que eu vou dizer, leve. E, assim, dá para entregar conteúdo pesado, denso, rico em detalhes, de forma leve. Isso está nesse livro, né? Foi um dos livros em que eu mais desenhei, porque é fácil desenhar bradicardia. Então, eu me aproveitei do desenho para explicar vários conceitos muito ricos em detalhes. É difícil explicar, assim, mostrar desenhos, mas só para ter uma ideia, os médicos acham que que bradicardias causadas pelo NOAV podem ser problemas graves, quando na verdade o NOAV é feito para fazer bradicardias mais lentas, né? Ele nasceu para atrasar a condução atrioventricular. Quem deveria conduzir com obrigatoriedade é o risco. E nesse capítulo de bradiarritmias, a gente faz a gente estende o conteúdo para conseguir definir melhor quando a doença é no NOAV ou quando a doença é no RIS. E isso não é fácil de dizer isso, na verdade. Existe um monte de detalhes, riqueza de detalhes. E, aliás, de forma inédita, eu coloquei dentro do capítulo de bradicardia uma junção com o capítulo de bloqueios de ramo. Eles se conversam, isso é essencial. E um pouco do conteúdo de bloqueios de ramo está repetido no capítulo de bradicardia, mas até acho conveniente, principalmente a parte final do capítulo bloqueios de ramo, junto com o capítulo de bradicardia, ali os cardiologistas vão se surpreender com o conteúdo, eles já sabem daquilo, mas eles vão, eu tenho certeza, vai ser uma surpresa feliz. Eu sempre quis saber isso com convicção. Eles sabem mais no instinto. É assim, eu sabia que tinha esse negócio. Eu não sabia por que era assim. Vão se surpreender com o conteúdo, eu garanto que vão, né? Eu tinha uma coisa para falar sobre bloqueios de ramo, mas acho que era por aí mesmo. E esses capítulos, o capítulo de bradicardia, ele vai surpreender, independente de você ler só ele ou de ler os outros livros, tá? Outro livro que eu tenho muito gosto de dizer que adorei fazer. É aquela questão do que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, o capítulo, o livro de bradicardias vai trazer a questão do óbvio, né? Aquela questão que às vezes a gente fala, por que você não falou isso antes, digamos assim, né? Exatamente. E vem trazer um pouquinho essa questão, né, de desafios, né, na questão da interpretação de ECG, o que você considera o maior desafio, né, na prática da clínica atual, especialmente em cenários de emergência, quando está lá na linha de fogo, digamos assim, né? Quando você está na emergência, né, os médicos são treinados para trabalhar com arritmias lentas e rápidas. Uhum. Então, aqui no nosso livro, a gente tem o livro de bradiarritmias, né, arritmias lentas, de taquiarritmias, que são as arritmias rápidas. E, genericamente, se o coração está lento, você coloca um marca-passo, se o coração está rápido, você vai desfibrilar o coração com um desfibrilador, aquele choquinho externo, né, que dá no paciente. Existem, claro, tratamentos com remédios antes disso, etc., que podem ser usados até os eventos mais dramáticos, que seria o próprio marca-passo ou a desfibrilação. Os médicos, eles são treinados pelo Advanced Cardiac Life Support, que é o ACLS. Uhum. Lá no ACLS, eu resumi isso basicamente no tratamento de bradicardia e taquicardia.
é bem mais denso do que isso, né? Mas o próprio ACLS, ainda assim, vai resumir a coisa em bradicardia e taquicardia. E na taquicardia, o ACLS vai dizer que tem arritmias com o QRS estreito e com o QRS largo. E ele vai ficar por isso mesmo. No capítulo de taquiarritmias, eu vou preencher todas aquelas 360 páginas daquele capítulo, explicando a diferença entre uma taquicardia de QRS estreito e QRS largo, de uma maneira bem rica em detalhes. Mas eu não vou fazer isso como o tradicional faz. De novo, aqui tem uma disrupção bem séria aqui. Eu tenho até orgulho de dizer que eu consegui fazer isso, porque até no começo me parecia impossível. Embora seja a minha área de atuação, né, eu sou especialista em taquiarritmias, né, faço ablação por catéter de taquiarritmias, eu achava que esse ia ser o livro pior escrito. Nossa, eu acho que eu não vou conseguir desenvolver esse livro. Talvez porque seja a minha área de atuação, talvez eu escreva de uma forma muito fácil para mim, não para o leitor. Eu tinha muita preocupação com esse livro. Quando eu fui escrevendo, e baseado nessa preocupação, eu fui me antenando. Foi um dos livros que eu mais demorei para escrever. Também foram 350 páginas, né? E foi, assim, é o livro que mais tem eletrocardiogramas, né? Tem muitos eletrocardiogramas meus, pessoais, ali, de pacientes nossos atendidos e tal. E o que eu fiz sobre essa área de taquiarritmias foi demonstrar o quanto o eletrocardiograma pode ser suficiente para fazer bons diagnósticos, mas tirar o ranço, um ranço que é chamado de aquela divisão entre taquicardias de QRS largo, que podem ser com aberrância de condução, ou taquicardias ventriculares verdadeiras. No ACLS, é definido que se o QRS é largo, é uma ventricular até que se prove o contrário. Mas no eletrocardiograma, fora da emergência, a gente pode tentar separar os pacientes que são verdadeiras taquicardias ventriculares, aqueles pacientes que têm apenas, são supraventriculares com aberrância de condução. Só que isso, nos livros clássicos do eletrocardiograma, é feito entregue na forma de algoritmos. Tem vários algoritmos sobre isso. E o capítulo de taquiarritmias, da arte da eletrocardiografia, faz questão de desmistificar esse assunto. Na verdade, eu vou permear as 350 páginas mostrando que não é bem assim que a coisa funciona. Você tem que ter uma análise mais fiel do eletrocardiograma e menos baseada nesses algoritmos, né? Outra coisa que é bem típica de americano, né? Colocar as coisas bem separadas em algoritmos, mas eu vou desmistificando isso e eu vou entregando isso de uma forma para o especialista ao final do capítulo. Então, do começo, eu vou entregando todo o conteúdo de uma forma mais simples para que o aluno que está começando entenda o que tem que entender. Bem parecido com a CLS. Mas, na medida que vai chegando o conteúdo, as mesmas arritmias que eu coloco no começo do capítulo, eu vou repetindo elas com mais conteúdo na sequência. E depois repetindo de novo com mais conteúdo. E não fica repetitivo. Na verdade, quando você está lendo, você já está aprendendo tudo de uma vez só. O tempo todo reaprendendo, até chegar no nível especialista lá no final. Nesse capítulo de taquiarritmias, eu separei ele em níveis, né? Então, assim, olha, leia do início ao fim, de capa a capa, mas não leia só o conteúdo do especialista, leia desde o começo, mesmo que você seja um especialista, e você vai aprender coisa aqui no meio. Então, assim, vai ter conteúdos que vão se misturar ali dentro. E eu não entrego, por exemplo, nas taquiarritmias, uma coisa meio básica que todo livro começa, né? Mecanismo das arritmias cardíacas. O estudante tem vontade de vomitar nesse capítulo. Não conheço um estudante que consiga ler esse capítulo dos grandes livros. É um capítulo muito importante. Eu entrego isso devagar dentro do livro, no meio do caminho. O aluno, quando percebe, ele já aprendeu sem saber que aprendeu. É mesmo, é isso aqui, né? E tal, agora eu entendi. Então, porque é um conteúdo que, se eu entregasse do jeito clássico, eles nem iriam ler. Ninguém lê. Então, assim, eu vou entregar isso aqui sem ele perceber. E, assim, eu fico encantado. Às vezes eu mesmo leio o livro, nossa, como é que eu fiz isso? Porque hoje eu leio o livro, eu não conseguiria escrever esse livro hoje. Eu estava tão imerso naquilo que eu tinha na minha cabeça. Graças a Deus, minha esposa ajudou, meus filhos, meus enteados,
me ajudaram, porque, assim, eu consegui ficar dedicado a isso de uma maneira imersiva mesmo. Foi muita imersão quando eu estava escrevendo, escrevia, eu não sei como é que eu fiz isso. Quando eu fui revisar o texto, fazia muito pouco, eu acertava só um C cedilha, alguma outra coisa que eu tinha errado. Eu simplesmente entregava tudo ali de uma forma muito contínua, né? É gratificante saber que terminou esse capítulo. Esse é um livro difícil, tá? Taquiarritmias é um livro difícil. Ele é difícil para o cardiologista. A maioria dos cardiologistas não gosta de taquiarritmias. Eles gostam de hipertensão, gostam de infarto, né? Quando entra nas arritmias, eles encaminham para o eletrofisiologista. Normalmente é o que eles fazem, né? Ainda bem, por favor, continue mandando. Continue fazendo isso. Continue fazendo isso. Então, assim, por que eles fazem isso? Porque é um assunto muito difícil e sempre sai com a sensação de que faltou conteúdo. Por isso mesmo, para não sair com essa sensação de que faltou conteúdo quando estudou o assunto, eu entreguei 100% do conteúdo. Olha, é difícil reconhecer um livro que entrega 100% do conteúdo. Principalmente porque os livros de ECG param na parte eletrofisiológica invasiva. Uhum. Só que esse livro, ele continua na parte eletrofisiológica invasiva. Ele vai entregar conteúdos que só o catéter poderia ver. Só que eu consigo fazer isso sem mostrar o catéter. Eu faço isso com desenhos mostrando no eletrocardiograma. Olha, é bom que você saiba que isso existe. Então, você vai aprender coisas ali que você não imaginaria aprender e não vai ver nenhum traçado intracavitário, tá, gente? Ninguém vai ver traçado intracavitário no livro. Vocês vão ver só eletrocardiograma o tempo todo, mas eu vou entregar conteúdo de catéter lá dentro, que vocês sempre quiseram saber, mas tinham vergonha de perguntar ou não entendiam. Então, assim, aproveitando bem essa situação, né? Exatamente. Aproveitando bem essa situação, assim, né? A tua experiência como fisiologista invasivo, né? Ele influenciou bastante nessa questão de tu ensinar a eletrocardiografia não invasiva, né? Exatamente. Assim, a gente aprende tanta coisa ali, porque a eletrofisiologia invasiva te faz ver o eletro de uma forma melhor, porque você enxerga principalmente a onda P de pato. Né? O que o catéter entrega que o ECG não entrega? Ele entrega uma onda P bem definida. Eu enxergo a onda P com o catéter. O eletro, durante o taquiarritmias, a gente não enxerga essa onda P como gostaria de enxergar. E isso o catéter entrega. E mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. O catéter me entrega uma onda P melhor definida, mas é só isso? Isso. E daí agora, com isso, eu vou te dizer o que a gente aprendeu com o catéter em cima do ECG. E daí, como eu conheço muito bem o ECG, eu consigo fazer essa ponte. Então, assim, olha, quando o cardiologista lê o ECG, ele vai se perder aqui. Né? Mas eu vou te entregar um macete para você conseguir acertar ali. Macete não, né? Eu não gosto dessa palavra. Você vai entender o que você não consegue entender, porque eu vou te mostrar por que esses fenômenos acontecem. Só que eu sou bastante detalhista nessa hora, tá? Porque a ideia aqui era realmente entregar um conteúdo que o cardiologista não está ele vai se surpreender com a entrega, porque ele não está habituado a receber essa entrega. Ele não, isso aqui nunca ninguém me ensinou, né? Isso aqui nunca me ensinaram assim, eu tô entregando, estou dando ali. Pode, vai que isso aqui é legal de aprender. Então, é uma emoção também. Nossa, eu achei que isso aqui era coisa só do ultra especialista. Não, você pode aprender. Então, o livro ele vai até um especialista lá. Mas, assim, você não precisa ter medo. Você pode começar o livro do começo e até o final você vai se surpreender com o que você vai aprender. Esse é um livro que eu recomendo fortemente que seja lido de capa a capa. São 904 páginas distribuídas em 8 livros de um grande porquê, né? Se a gente for resumir totalmente a tua coleção, são 904 páginas de um grande porquê. Porque eu sempre falava, né, antes da gente ter a editora, eu também trabalhava com a área da saúde, e eu sempre falava para as pessoas que eu atendia, assim, o bom profissional é o que te explica porquê até você entender, né? Então, o teu livro esse, né, tratando o teu livro dividido em 8 partes, né? São 904 páginas realmente de um grande porquê, como tu falasse.
Tem coisas que as pessoas vão ler, que os cardiologistas já experientes vão ler, que às vezes eles nem lembram que em algum momento eles já viram e que vai acender aquela luz assim, poxa, mas é por isso que isso está acontecendo. E eles modificam a visão deles para enxergar o ECG de uma forma diferente, né? E também para explicar para as pessoas de uma forma diferente, né? Exatamente. Não somente o especialista, né, mas o cardiologista experiente, mas também o que está começando, o estudante de medicina, cardiologia, né, que ele também começa a ter uma visão diferenciada, né. Você falou ali que em um dos capítulos que você escreveu e quando você foi revisar tinha poucos acertos para fazer e que você entrou numa imersão. Eu chamo isso de uma escrita com propósito, né. E aí a gente traz a arte da eletrocardiografia, né, sem demagogia, como se fosse um propósito de vida para que você deixe o teu legado, né, daqui a 80, 90 anos, quando a gente não estiver mais aqui, né, que as pessoas possam fazer uso desse conteúdo rico no que tange toda essa parte da arte, da eletrocardiografia, como um legado para as futuras gerações, para a posteridade, né? E trazendo já esse conceito e caminhando mais para o final da live, né, Alessandro, qual é o conselho que você daria para um médico que deseja realmente dominar a arte da eletrocardiografia e ir além do conhecimento básico adquirido numa graduação? Olha, eu aconselho que leia o livro, porque, assim, e parece, né, parece uma coisa sem propósito falar isso, mas é verdade. Eu aconselho a ler o livro, eu acho que vocês vão... É gratificante a leitura, é o feedback que eu tenho recebido, e eu fiz aquilo com muito amor mesmo, como você... Eu adorei o que você falou, Jefferson, com propósito, né? Eu tinha o propósito de fazer o aluno aprender, né? Olha, você que está lendo, você vai aprender esse negócio, porque assim, é assim que você vai aprender, né? Tudo que eu tive dificuldade, eu pensava, o livro era escrito com esse propósito. Caramba, isso aqui não me ensinaram do jeito que eu poderia ter aprendido mais rápido. Então eu vou escrever desse jeito para que o aluno não perca tempo ali, ele já vá direto para o conteúdo que ele precisa aprender, tem que ser isso aqui, esse detalhe é importante. Então eu não tive medo de entregar detalhes, porque eu sei que as pessoas são inteligentes o suficiente para aprenderem detalhes. Acho que é um pecado vocês, vou escrever um livro mais básico, porque o pessoal não vai entender. Não, é o contrário. As pessoas têm sede de aprender coisas em detalhes, né? Se você não vai por detalhe, você não se transforma num especialista. E se você quer ser um especialista, que seja um cardiologista, não um ritmólogo como eu, você precisa se aprofundar nesses assuntos, porque é eles que te dão a convicção de que você está certo. Senão você fica sempre com aquela sensação, eu acho que é por aqui, né, mas vai que, né, se não for. E quando você consegue reter esse conteúdo em detalhes, você vai se sentir melhor, vai se sentir mais preparado. Eu tenho certeza que, ao final da leitura, todos os médicos que lerem isso vão ter essa sensação, caramba, eu me sinto uma autoridade nesse assunto. Mas aí fica aquela pergunta, mas e para que ser uma autoridade em eletrocardiograma? Porque só eletro não termina a cardiologia, né? A cardiologia é mais do que eletrocardiograma. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, isso eu digo para todos os estudantes de medicina. Sem o eletro, ninguém se sente cardiologista. Tá? O cardiologista, aliás, é o único que as pessoas... Por que as pessoas dizem que uma pessoa é cardiologista? Porque ela sabe ver eletro. Isso é uma coisa que me contaram outro dia nos corredores, assim. Eu não tinha pensado nisso, né? Porque, assim, se eu sei ecocardio, não necessariamente eu me sinto um cardiologista, mas quando eu sei eletro, todos se sentem cardiologistas, né? Então, e de fato, a cardiologia e o eletro são duas faces da mesma moeda, né? A cardiologia com ciência exclusiva, ela nasce no eletrocardiograma, quando inventam o eletrocardiograma. Beethoven inventa o eletrocardiograma, ele está fundando a cardiologia como ciência. Ela já existia dentro do seio da clínica médica, né? O generalista conhecia o coração, conhecia os infartos, não sabia direito como é que funcionava aquilo, mas ele sabia que existia dor no peito, essas coisas. Quando nasce a eletrocardiografia, é que a gente começa a estudar o infarto agudo, começa a estudar as arritmias e começa a ser um cardiologista, né? Então a ciência nasce com o eletrocardiograma. E dominar o eletrocardiograma é, sim, dominar a cardiologia. É preciso, é um passo necessário para você se tornar um cardiologista.
Então, e o clínico geral, né? Por que ele deveria aprender o eletro? Gente, é bem simples. Por que um clínico, um sextonista precisa aprender o eletro? Porque ele vai fazer plantão. E o eletro é a única ferramenta que ele tem no plantão. É uma ferramenta fácil de fazer, barata, e se ele domina aquilo, ele consegue dar sequência ao atendimento. Por exemplo, não tem um cardiologista no plantão para atender infarto agudo. É impossível que tenha todo pronto-socorro um cardiologista de plantão. Então, se você não tiver um conhecimento no eletrocardiograma, você não vai conseguir fazer o teu paciente encontrar um cardiologista. Então, assim, eu vou atender, vou dar o atendimento inicial e vou encaminhar. Mas, assim, sem isso, os pacientes perdem todo o atendimento que potencialmente podiam ter, porque você é fraco no eletrocardiograma, né? Então, é preciso conhecer o eletro. E o livro é para que as pessoas, o sextonista e até o cardiologista já formado, consigam se atualizar, consigam aprender de maneira suficiente, né? De maneira necessária e suficiente, porque os livros são rasos para conseguir isso, né? E quando o livro é completo e detalhado, ninguém lê, porque é um livro intragável, né? Costuma ser intragável. Na minha opinião, não, tá? Eu adoro ler livros intragáveis, mas, assim, a gente sabe que a realidade do mercado é essa, as pessoas não gostam de ler, né? Então, eu entrego aqui, com a arte da eletrocardiografia, um livro que é agradabilíssimo de ler. Olha, eu não tenho modéstia à parte. Esse livro é muito agradável de ser lido. Vocês vão adorar a leitura. Eu tenho convicção de que vocês vão gostar. Então, aproveitem, vocês vão ver detalhes de uma maneira agradável. Ele serve como tu falasse, né? Então, ele serve para estudantes, ele serve para os médicos cardiologistas e, por que não, servir para os médicos que acabam se especializando em atendimento de emergência também, né? Exatamente. Porque, se eu não me engano, até os médicos que são, até os próprios socorristas, aí me corrija se eu estiver errada, né? Mas eu acredito que o eletrocardiograma é um exame que consegue ser feito, às vezes, até num atendimento pré-hospitalar, ambulância, alguma coisa assim, né? Sem dúvida, já existe, né? E os paramédicos são preparados para atender olhando e diagnosticando pelo eletro, sim. Isso existe nessas unidades avançadas, né? Aliás, por incrível que pareça, eu tive muitos compradores da área de paramédicos. Eu me surpreendi com isso. Eu recebi um monte de feedback de enfermagem, de técnicos, de enfermeiras, enfermeiros, de paramédicos. Eles leram o livro e adoraram. A parte de marca-passo, por exemplo, nossa, marca-passo é um negócio só para cardiologista, né? Não. Eu aprendi esse negócio, porque na área de marca-passo, a gente trabalha sempre com profissionais paramédicos. Então, esses paramédicos fazem as telemetrias, ajudam a gente a fazer cirurgia de marca-passo, estão lá, eles entendem um pouco do assunto de coração e de eletrocardiograma, porque eles trabalham com marca-passo, né? Marca-passo cardíaco. E assim, o livro trouxe para eles um conteúdo que ninguém tinha ensinado para eles. Então, assim, nossa, agora eu estou trabalhando de novo. Eles vêm com essa conversa, eu me sinto melhor hoje atendendo o paciente, eu consigo entender o que eu estou fazendo, não estou só ali obedecendo ordens e tal, eu me sinto mais preparado, me sinto melhor, me sinto com autoridade para estar aqui. Então, assim, caramba, eu não esperava esse tipo de elogio, eu agradeço e vou levar isso a sério, né? Esse livro pode ser lido até por profissionais da área que têm interesse em se aprofundar nesse conteúdo, né? Eu até quero trazer aqui, né, você compartilhou um pouco antes da live alguns feedbacks, não vou citar o nome das pessoas porque a gente não tem autorização, mas assim, feedbacks que foram recebidos, né? Um dos melhores livros de ECG que eu já vi. Outra pessoa diz, um livro completo feito minuciosamente para amantes da eletrocardiografia. E daí nós temos aqui um depoimento bem interessante de um professor, né, que leciona cardiologia há 44 anos. Ele diz assim, depois de 44 anos lecionando cardiologia, finalmente vejo um livro que aborda o ECG de uma forma compreensível, mas nem por isso superficial. E ele ainda continua dizendo, trata-se de uma obra didática, mas não cansativa, que sem dúvida estará entre os melhores livros sobre o tema por longo tempo, pelo menos até que saia uma nova edição. Recomendo efusivamente. E aqui tem outra que diz assim, fundamental para desenvolver a arte da eletrocardiografia, o Dr. Alessandro consegue desenvolver tema com leveza aliada à profundidade. Super recomendo. E tem mais um, material didático, e
de excelente qualidade. E, por fim, excelente livro, didática incrível. Então, você que está assistindo essa live agora, ao vivo, a você que vai assistir essa live depois gravada, nós já trouxemos aqui, tivemos um pouco mais de 1 hora, uma aula sobre eletrocardiografia, e aí você precisa, depois de ter chegado até aqui, conhecer, né, o box do livro do Alessandro, né, que tem aqui o primeiro livro, que está do resumo, né, e ele tem aqui, vamos ler rapidamente aqui a questão das sinopses, né, os principais temas da eletrocardiografia resumidos no estilo Alessandro Kraemer, em 9 páginas para consultas rápidas. Temos aqui o ECG normal, que fala onde estão a biofísica e os potenciais de ação transmembrana. Como assim começar pelo QRS? Nesse fascículo, um novo jeito de ensinar leva o aluno a tocar no ECG imediatamente e segue até o clímax final como um filme amarrado pela narrativa de um único autor em uma didática disruptiva. Já nas sobrecargas do ECG, novos ares trazem um alívio didático a esse tema atualmente subvalorizado entre jovens médicos. Sobrecargas do ECG é um fascículo leve que permite reflexões em anatomia, fitopatologia e diagnósticos diferenciais. Aqui o autor novamente entrega o conteúdo didaticamente invertido em uma narrativa única e disruptiva. No fascículo, no livro Síndrome Coraniana no ECG, ele traz uma única exceção à narrativa exclusivamente eletrocardiográfica. O autor oferece nesse fascículo um vislumbre da probabilidade pré-teste da cardiopatia isquêmica, recolocando o ECG no devido lugar, vital, mas cheio de armadilhas, colaborando para desfazer a classificação já ultrapassada, baseada apenas no supra-ST. Em bloqueios do ramo no ECG, não há como descrever esse fascículo de outra forma. Alessandro Kraemer entregou um conteúdo inteiro de forma completamente inédita e, como de costume, com uma didática disruptiva impressionante. No livro Marca-Passo do ECG, marca-passos no ECG é um tema que atormenta até os médicos mais experientes. Nesse fascículo, porém, a leveza da entrega do conteúdo surpreende até os mais céticos. O autor conseguiu ser mais uma vez inédito e disruptivo na entrega do conteúdo. Em taquiarritmias do ECG, ninguém nunca viu um capítulo de arritmias cardíacas escrito dessa maneira. Esse fascículo entrega absolutamente tudo, do básico ao avançado, falando exclusivamente dentro do ECG, sem lacunas teóricas. Pragmático e perfeitamente compreensivo, o autor leva a didática a romper os limites do detalhe que importa. E, por fim, em bloqueios atrioventriculares e outras braquicardias. A maioria dos estudantes de braquicardias consideram braquicardias um tema relativamente fácil, porém inadvertidamente mal compreendido. Nesse fascículo, o autor corajosamente evita a didática rasa e entrega um conteúdo espantosamente profundo sobre o assunto. Então, você que esteve com a gente aqui, tendo essa aula de eletrocardiografia com o Alessandro, depois nós trazemos aqui uma rápida apresentação dos 8 livros do box, a arte da eletrocardiografia. Se eu fosse você, não perderia tempo, né? E, Alessandro, como é que a gente faz para que as pessoas acessem você, conheçam um pouco mais esse teu conhecimento através do box, da arte da eletrocardiografia? Bom, a gente está presente e ativo no YouTube, né, com os canais Tem ECG, e também o próprio canal Tem ECG dentro da Kraemer Academy, né, kraemeracademy.net, kraemeracademy.net. A gente também é ativo no Instagram, né, kraemer.alessandro, ali é vinculado ao Facebook, né, a arte da eletrocardiografia, com meu nome também, Kraemer Alessandro, né, e no blog de eletrocardiograma da própria Kraemer Academy. Então, se você entra no site da Kraemer Academy, kraemeracademy.net, tá? Você encontra lá ECG, e lá a gente está ativo, está sempre comentando assuntos novos, está atualizando assuntos que um dia ainda vão constar no livro, nas novas edições do livro. Lá é uma dica do que a gente vai falar no futuro, né?
por ali você pode falar com a gente, mandar, tem contatos ali dentro desses sites, para fazer comentários, para fazer perguntas, para entregar algum pedido, né? No Instagram, a gente posta toda semana um link de faça uma pergunta. Então, você pode fazer uma pergunta relacionada ao eletrocardiograma, a gente tem o prazer de comentar isso ou através do blog de ECG ou através do próprio YouTube fazendo vídeos relacionados. Então, serão sempre bem-vindos lá quem tiver interesse. E para quem tiver realmente interesse em comprar o livro, ou o livro na coleção inteira, ou apenas um desses livros, é só acessar o site da NPE, né, da editora Nascidos para Empreender. O Jefferson pode colocar ali, junto com a Gisele, os acessos, né? Isso, a gente vai colocar todos esses links que o Alessandro citou na descrição desse vídeo, né, para que vocês possam ter acesso ao conteúdo que o Alessandro publica semanalmente nas redes sociais, e para que você, né, para você que tem o interesse de adquirir o box, ou, né, os 8 livros do box, ou apenas um dos fascículos do box, também tem ali o site da editora, né, nascidosparaempreender.com.br/a arte da eletrocardiografia. Vamos colocar todos esses links aqui para você na descrição desse vídeo, para que você possa fazer o bom uso desse tema, que é bastante interessante. Alessandro, quero agradecer o teu tempo, né? Foi apurado, era para ter acontecido na semana passada essa live, mas por eventos alheios à nossa vontade, infelizmente não deu para acontecer, né? A gente sempre fala a vida em primeiro lugar, a família, né? A saúde em primeiro lugar, né? São prioridades. Então, quero te agradecer o tempo que tu dispôs para poder conversar com a gente hoje, falar um pouquinho mais desse livro, né? Acompanhem o Alessandro nas redes sociais. Vou colocar aqui de novo, antes, quando ele estava falando, estava colocando para vocês. Então, kraemer.alessandro, a partir do Instagram dele, vocês conseguem conversar com ele, conseguem acompanhar tudo que ele faz, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo também. E aprendam com ele, porque até quem não sabe de eletrocardiografia, escutando e acompanhando os conteúdos dele, a gente acaba aprendendo sempre um pouquinho mais e acaba entendendo um pouquinho mais. E eu sempre falo, né, quanto mais as pessoas entendem sobre o assunto, maior é a adesão delas ao tratamento, porque elas entendem por que elas estão fazendo isso, né? Então, Alessandro, muito, muito obrigado mesmo. E, quem sabe, outra hora a gente faz mais uma live para conversar mais alguma coisa, trazer mais feedbacks dos livros, né, à medida que eles forem surgindo, e a gente pode, de repente, fazer mais uma live também, né? Muito bem, muito bem. Pessoal, quero agradecer também a tua disponibilidade, né, Alessandro, e a confiança de ter trazido esse teu projeto, né? Como você colocou aqui ao longo da live, escrito por 10 anos, ter depositado essa confiança na nossa editora, e a gente está agora nessa parceria junto com o Alessandro, fazendo a venda dos livros. Se você quiser adquirir, vai ter o link aqui na descrição. E vamos adiante aí. Quero agradecer o teu tempo também por ter disponibilizado aqui junto com a gente, falar um pouco toda da arte da eletrocardiografia. Foi uma aula para quem conhece do tema, e quem não conhece do tema aprendeu muita coisa nova. A gente que está aqui junto com o Alessandro desde início de 2024, quando a gente iniciou o projeto do serviço editorial, entendeu muita coisa sobre a arte da eletrocardiografia. No mais, eu quero agradecer você que esteve aqui com a gente até esse momento, a você que vai assistir essa live gravada. Aproveite, tem muito conteúdo rico aqui. E, claro, não deixe de adquirir, porque, como muito bem colocado ao longo dessa live pelo Alessandro, você aprende mais quando você lê, você fixa mais o conteúdo quando você lê os livros dessa coleção, né? E nos despedimos aqui, lembrando sempre que estamos aqui todas as quartas-feiras fazendo lives com os escritores, trazendo dicas, insights do mundo editorial. E, claro, convidamos você a estar presente com a gente na próxima quarta-feira também. Um grande abraço e uma boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até.